Olá, irmãos, como estamos? Beleza? Tudo bem por aqui também? Mais uma semana aí juntos para compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus, meditarmos um pouquinho acerca do que diz a palavra de Deus e refletirmos também. Então, hoje eu queria dividir com vocês sobre um tema que a gente considera fundamental, né, para a existência do cristianismo, né, que é a comunhão. A comunhão que, se não fosse por ela, o cristianismo não teria chegado onde chegou, né, as igrejas não teriam vida plena se não fosse a comunhão. E hoje a gente vai tentar entender um pouquinho mais o que é a comunhão, né? Como se dá a comunhão, como ela é vivida, como a igreja pratica, ou pelo menos teria que praticar, né, a comunhão. E aí eu queria ler alguns textos aqui com vocês. São poucos versículos, em 3 textos apenas, para a gente poder pensar um pouquinho a respeito da comunhão, né? O primeiro está em Hebreus, carta aos Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim: Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O outro texto está em Filipenses 2, 1, 2. 2 versículos apenas. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E o último texto, 1 João, primeira carta de João, né? Capítulo 1, versículos 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, a Bíblia está recheada de outros textos que falam a respeito da comunhão, né, da convivência, da importância que tem a convivência saudável, a convivência que vem de Deus, né, o amor que vem, em primeiro lugar, de Deus sobre nós, e o amor nosso para com os irmãos que a gente convive. Eu lembrava aqui ontem, né, do início da minha conversão, vou falar um pouquinho assim de mim. O início da minha conversão na comunidade S8 em São Gonçalo, né, lá na Trindade, e me converti ali. Assim que eu cheguei, uma das coisas que me fez estar preso, criar vínculo com a igreja, foi a comunhão que eu percebia que existia ali entre os irmãos. Não era um grupo muito grande, talvez aí umas 30, no máximo 40 pessoas, talvez, né? Muito jovens. Eu também ainda jovem, né? Tinha 21 anos. E, e existia a liderança, né? E que era formada talvez aí por 5 pessoas, e Zé Carlos, e Lourdinha, o Hernani, Namir, Annelise, eram a liderança desse grupo, e esse grupo tinha uma coesão muito grande. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? A vontade que os irmãos tinham de se relacionarem, a vontade que os irmãos tinham de estarem juntos,
tudo era motivo para estarem juntos. A coisa não ficava só ali no momento do culto, que era o culto sábado, domingo era um show evangelístico, e, e as pessoas saíam dali, o grupo saía dali com aquela vontade de continuar junto, e às vezes esticava, ia para algum lugar, ou outro. Normalmente as pessoas iam muito para a casa de Zé Carlos e Lourdinha, né, que sempre tiveram, além de um coração muito aberto, a casa também era aberta, né? Então a gente organizava uns encontros na casa de Zé Carlos e Lourdinha. Normalmente na sexta-feira a gente já ia para lá, e sábado até o momento da reunião, e outros dias da semana que as pessoas se encontravam, né? Naquela época a gente não tinha celular, mas um ligava para o outro ou passava na casa do outro. Então era assim uma coesão, uma vontade de estar junto, natural, que acontecia, uma preocupação assim natural, uns com os outros, com a causa um do outro. Então ali estava estabelecido a comunhão, né? Comunhão que vinha de Deus, o amor uns pelos outros, o desejo de praticar a amizade, né? Isso então foi uma das coisas que me chamou muita atenção e me fez firmar, né? Essa comunhão me fez firmar na igreja, né? Então, assim, a gente sabe que, como diz a palavra, né, que a comunhão vem de Deus, e a comunhão, ela antes tem que vir de Deus, né? Esse último, esse último texto aqui que eu li, o último texto, que é 1 João 6:1-7, fala: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, a condição para que a gente tenha comunhão uns com os outros é, em primeiro lugar, que a gente tenha comunhão com Deus. Então, se você pratica uma vida de santidade, né, no sentido de procurar mesmo não errar, não pecar, se você pratica uma vida de, de busca, né, e de oração, e aí a intensidade é de cada um, né? O momento é de cada um também. Mas se você busca uma vida com Deus, né, necessariamente você vai precisar também ter uma vida de relacionamento com seus irmãos. Isso se chama comunhão. Me chamou a atenção uma frase que eu li essa semana, e me fez pensar a respeito da comunhão, que a frase era o seguinte: para estarmos juntos, não precisamos estar próximos, mas precisamos estar dentro. Vou repetir: para estarmos juntos, não precisamos estar próximos, mas precisamos estar dentro. Então, o que isso significa? Significa que nem sempre a comunhão está relacionada à proximidade física. Nem sempre. Muitas das vezes isso facilita, né? Você está próximo do seu irmão facilita. Mas para haver comunhão, necessariamente isso não precisa ser um fator, né, fundamental, a proximidade física. Porque a gente percebe, às vezes, muitas, sem nenhum julgamento, né? Estou falando de uma observação. Muitas das vezes, pessoas que têm uma proximidade, comungam na mesma igreja, né? Compartilham ali do mesmo culto, mas acabou ali, acabou. Cada um vai embora para sua casa e ninguém sabe mais do problema um do outro, não sabe mais da necessidade um do outro, e fica por ali, né? Fica às vezes naquele dia de culto e depois vai se encontrar uma semana depois ou no meio da semana, né? Numa outra reunião da igreja, mas às vezes
isso acontece, né? A gente percebe isso acontecer. Então, tá próximo, mas não tá junto. E estar junto é estar dentro. Ou seja, estar dentro significa você saber exatamente aquilo que o seu irmão está passando, a dor que o seu irmão está sentindo, né, a necessidade que o seu irmão está tendo, e aquilo de alguma forma fazer com que você procure melhorar a vida do seu irmão, né? Você sinta um pouco da dor que o seu irmão está sentindo. Carregar as cargas uns dos outros significa isso, né? Você ter empatia pela causa do seu irmão. E isso é comunhão, né? É claro que na igreja a gente não vai saber do que está rolando, acontecendo com a vida de todo mundo, né? Isso é uma utopia, mas é necessário que a gente se aproxime e entenda. É claro que a gente não vai sentir a mesma dor, né? Na mesma intensidade do que o outro está passando, mas aquela dor do irmão tem que te incomodar. Você tem que levar para casa aquilo, você tem que orar pelo seu irmão. Você tem que buscar pelo teu irmão. Isso é comunhão. Comunhão é quando a gente se preocupa com o outro. Comunhão é quando a gente tem o desejo de estar junto, não só nos momentos de culto, nos momentos da igreja, mas é o desejo de estar junto, é o prazer de estar junto, é a alegria que o fato de estar junto proporciona para nós, a alegria. Então isso vem de Deus. A comunhão é algo que vem de Deus, né, como um bálsamo sobre nós, para que a gente cuide uns dos outros, para que a gente seja cuidado, né, para que a gente tenha amor e prazer de estar junto com o outro. Deus se alegra nisso. Deus transborda sobre a igreja e sobre a vida dos irmãos que praticam a comunhão. Então, que com essa pequena meditação, né, a gente possa estender um pouco mais aí a nossa reflexão, cada um fazer a sua, e você avaliar até que ponto você está de fato tendo comunhão com o teu irmão na igreja, até que ponto você está tendo empatia, se você de fato tem orado pela vida do teu irmão, pela causa do teu irmão, se você tem se preocupado com o teu irmão. Isso tudo é comunhão. Então como é que tá a sua vida nesse sentido, né? Como é que está a sua vida? Você tem prazer de estar junto? Né? Quando se fala em reunir, pô, vamos nos reunir, seja na igreja ou seja em algum outro momento, né? Um encontro, um churrasco, um aniversário. Você tem prazer nisso? Estar junto com os irmãos? Você tem procurado saber como anda a vida do teu irmão? É claro que a gente tem que saber respeitar também a privacidade, né, do outro. Eu não estou falando aqui para a gente querer invadir a privacidade e querer saber da vida do outro no sentido de apenas querer saber mesmo, né? A gente tem limite, a gente sabe que existe um limite nisso, né? Tem que haver um respeito, né, pela privacidade, mas é fundamental que a gente se preocupe e que a gente busque de alguma forma levar para o irmão a alegria de estar junto, né? Então que essa breve meditação aí você possa continuar ao longo dessa semana meditando sobre isso e que o Senhor Deus nos ajude a praticarmos essa comunhão que vem dele, né? Em primeiro lugar, a gente tem a comunhão com ele para termos comunhão com os irmãos, a comunhão verdadeira, a comunhão que vem do alto.
Beleza, irmãos? Eu espero que essa mesma alegria, comunhão que eu sentia, né? Lá no começo, no início da minha conversão, né? E sinto ainda até hoje, os momentos que eu estou junto com os irmãos, né, na comunidade, os momentos que estou junto, eu tenho pleno prazer de estar junto, me relaciono com os irmãos aí da comunidade, ainda que distante, né? Eu estou a 2 horas aí da comunidade de distância, numa cidade mais distante, mas relembrando a frase, a gente não, para a gente estar junto, a gente não precisa estar próximo, a gente precisa estar dentro. E eu louvo a Deus pelo relacionamento que eu mantenho com os irmãos aí da igreja até hoje, mesmo não estando tão próximo. Beleza, irmãos? Que o Senhor nos abençoe aí, nos ensine a caminhar em relação a isso, para glória dele mesmo, beleza? Grande abraço aí e que Deus nos abençoe, abençoe a todos nós. Fiquem na paz.